Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal, que é Edson Borges falando. Sou terapeuta quântico, trabalho com hipnose, PNL, constelação familiar. Sou criador da técnica da radiestesia plasmática, que une a radiestesia com a tecnologia de plasma, canalizador de algumas técnicas, além do diagnóstico quântico avançado, onde nós encontramos a raiz de qualquer desequilíbrio, de qualquer problema, seja saúde, financeiro, profissional, relacionamentos amorosos, família, tudo. Tudo tem uma raiz, tudo tem um início. Então hoje quero compartilhar com vocês sobre a área financeira. De acordo com muitos atendimentos no consultório, eu peguei um padrão de pilares que travam e bloqueiam a vida das pessoas, assim como também já travou e bloqueou a minha vida. Então hoje eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento. Então, vem junto comigo, fica até o final desse vídeo que vai ter muita informação importante. Então vamos lá, primeiramente vou esclarecer algumas coisas para vocês. O que é o dinheiro, o que é a prosperidade e o que é a abundância? Dinheiro. Dinheiro é uma energia de troca. Tá? O papel ou o que nós temos na nossa conta representa aquela energia. Podemos fazer essa troca, compra, venda, pagamentos, tá? Então, isso é o dinheiro, é uma energia que nós podemos acessá-la no campo. Segundo, o que é a prosperidade? Prosperidade não é apenas ter dinheiro, não é apenas ser rico. Prosperidade, você tem que estar com todos os pilares da vida em equilíbrio, entende? Você precisa ter dinheiro, você precisa ter saúde, ter uma boa vida profissional, um bom relacionamento, a questão familiar estar em equilíbrio, a vida social. Tudo isso é prosperidade. É todos os pilares. Se você só ter dinheiro, você pode ser rico ou pode ser abundante naquele pilar. Mas se você tem todos, aí você é próspero. O que é abundância? Abundância é você ter mais do que você precisa. Você pode ter abundância na área financeira, ter mais do que você precisa. Quando você precisa comprar alguma coisa, viajar, fazer qualquer coisa, você tem o dinheiro disponível. Não precisa ser rico para ser abundante, mas ter mais do que você precisa e sempre quando você precisa. Está ali o dinheiro para você usá-lo. Pode ter abundância na área financeira, pode ter abundância na área profissional, estar muito bem profissionalmente, pode ter abundância na área dos relacionamentos afetivos, com família, o relacionamento amoroso, estar tudo bem, mais do que você precisa, estar tudo andando. Isso é abundância. E agora nós vamos explicar, agora eu vou explicar para vocês, de acordo com cada pilar que eu analisei, quais são os maiores bloqueadores da nossa vida financeira. Eu digo da nossa vida porque também já bloquearam muito a minha vida financeira. Depois de muito estudo, muito entendimento, muita busca, eu consegui romper esses padrões, esses bloqueios energéticos e invisíveis, e hoje a minha vida está andando em todos os sentidos. Então vamos lá, vamos iniciar esse conteúdo trazendo para vocês essas informações preciosas. Primeiramente eu vou fazer uma analogia aqui, pessoal mais velho e para o pessoal mais novo. Pessoal mais velho, imagine um CD virgem, que vai representar o nosso subconsciente. Para o pessoal mais novo, imagine você comprar um celular sem nenhum aplicativo, sem nenhum app. Tá limpinho lá. Você precisa baixar tudo ainda. Quando nós estamos na gestação da mamãe, tudo que a mamãe pensa, sente, tudo que ela passou, começa a gerar isso. Esse é o primeiro, tá? Para vocês entenderem. Primeiro pilar que afeta a nossa vida financeira. Essa é parte da programação mental. Então, a mamãe pensa, sente algumas coisas, tudo isso vai registrando naquele CD, vai baixando aqueles aplicativos, tá? Que ficam registrados, criando uma programação mental. Aí você vai lá, a criança nasceu, aí começa a escutar que dinheiro é sujo,
que rico não vai para o céu, que é melhor ser pobre e ser honesto do que ser rico e desonesto, que dinheiro não dá em árvore. Aí a criança pede: mamãe, papai, compra aquilo para mim. Não tem dinheiro, dinheiro não dá em árvore, a gente não é rico para comprar isso. E diversas outras coisas mais, estou dando apenas exemplos. O que isso gera? Aquele CD virgem começa a registrar essas programações. Aquele celular começa a baixar esses aplicativos. E aí o nosso subconsciente ele registra de duas formas essas informações. Primeiro, por impacto emocional. Aí vai lá: mãe ou pai, compra para mim isso. Vai deitar, vai dormir, vai se aquietar. Não tem, a gente não tem dinheiro. Registra por impacto emocional. Ou somatização. Sempre escutando os pais ou com quem você foi criado, avós, com quem você teve a infância. Falando sempre de pobreza, de falta, de escassez, que não tem, que não pode, que não consegue, que tudo é difícil, que o problema é com o governo, que o problema é no trabalho. Vai somando, escutando muitas vezes. Vai lá, passa pela loja, passa onde tem doces. Mamãe, compra isso, papai, compra. Não tem, isso, não tem. Gera programações, entende? Então, o primeiro é essa programação mental que nós recebemos. Pobreza, falta, escassez, de não ter, de não poder, de não conseguir. Não traz aquela conexão com o dinheiro, que o dinheiro ele é maravilhoso, que essa energia ela é maravilhosa. Como é bom você ter dinheiro, como é bom você ser próspero, como é maravilhoso você ser abundante. Isso é muito bom. Mas a grande maioria das famílias não ensina dessa forma, porque também já receberam programações negativas dos avós e isso vai passando pela herança geracional, que nós vamos falar mais à frente. Então, primeiro, essa programação mental. Porque entendam só, você vai pegar o dinheiro, agora na vida adulta, você pega o dinheiro com uma mão e já gasta com a outra. Rápido. Você diz: nossa, o dinheiro vem, às vezes vem em grandes quantidades, mas vai tão rápido. Por quê? Porque ele tem uma programação que o dinheiro não é bom para você, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro de alguma forma ele é ruim. Então o subconsciente ele vai fazer jeitos para esse dinheiro acabar o mais rápido possível. Pega exemplos, pessoas que ganharam a Mega Sena, ganharam prêmios grandes, pessoas até desses programas de TV que ganharam milhões ou 1 milhão e passa os anos não tem mais nada. É programação. Eles têm uma programação de escassez, de falta. Então, até os 35 anos, ainda fica mais simples de nós criarmos novas programações. Dos 35 anos em diante, quase 100% das nossas escolhas diárias elas são inconscientes. É o que está registrado lá nesse CD virgem, que foi registrando tudo no decorrer da tua linha da vida. É os aplicativos que foram baixados. As suas escolhas são basicamente quase todas pelo que o subconsciente tem registrado ali. Todas essas informações. Tem uma minoria de pessoas que consegue passar por tudo isso e ser prósperos, abundantes, ricos? Tem. Não quer dizer que você não consiga, mas é muito difícil você superar essa programação sozinho. Ainda mais se você já passou dos seus 35 anos. Ela está muito enraizada, ela está muito forte aqui. Muitas vezes você escutou, muitas vezes você falou. Você gerou pobreza, gerou escassez, gerou esses laços energéticos no seu campo disso tudo. Então, essa é a primeira parte, a programação mental. Agora o segundo, a herança ancestral, que fica registrada no nosso DNA. Vamos imaginar 10 gerações atrás, 300, 350 anos atrás, mais ou menos 2.400 pessoas atrás. Pensa tudo que eles passaram, tudo que aconteceu na jornada deles. Perdas, sofrimentos. Estou colocando os negativos porque é isso que trava. Perda de dinheiro,
algumas famílias sendo escravas, algumas famílias vivendo apenas com o básico, vivendo na escassez, achando que tendo a sua casa, a sua moradia, tendo a comida, tá tudo bem, não precisa mais do que isso. Ou perdas financeiras, conflitos que aconteceram lá atrás. Tudo isso vai passando de geração em geração. Até chegou para o nosso pai, para nossa mãe, chegou até nós. Como se nós estivéssemos carregando uma mochila cheia de pesos que não são nossos, cheia de crenças que não são nossas, bloqueios financeiros. Pode estar vindo pobreza, escassez, falta, miséria, diversas coisas referentes a essa área financeira. E aí você vai me perguntar, Edson, mas e por que eu acesso tudo isso? Isso está no nosso DNA energético, no corpo astral. E nós acessamos esse campo, o campo mórfico de Rupert Sheldrake, biólogo francês que estuda muito isso, onde ele trouxe para nós esse entendimento dos campos mórficos. Tem esse campo mórfico que chamamos na constelação familiar de campo sistêmico, ou Jung falava o inconsciente. Nós podemos acessar todas essas informações. E olha, eu acessei cada coisa no meu campo, no campo da minha esposa e nos pacientes que estavam bloqueando, que estavam travando, desequilibrando essa vida financeira, coisas que você não faz a mínima ideia, mas estão lá. E como você acessa? Imagine só, tá lá na nuvem ou na iCloud, tá lá. Por exemplo, hoje você bota fotos, vídeos, arquivos, documentos. A mesma coisa no nosso iCloud, na nossa nuvem, que fica ali na parte do campo mórfico ou campo quântico, que pode ser chamado também, ou inconsciente. Fica todas as dores, problemas, sofrimentos, crises, tudo que aconteceu com a nossa família e passou até agora. E aí você está acessando essa informação por inconsciência, inconscientemente. O inconsciente acessa essa informação, traz para o seu subconsciente. O que é o nosso subconsciente? Os 95% da nossa memória que nós não acessamos sozinhos. O racional que eu estou conversando aqui com vocês agora é os 5%, a pontinha do iceberg. Os outros 95% está lá as programações, tudo que aconteceu na nossa linha da vida. Essas cargas inconscientes que nós trazemos da nossa ancestralidade. Por que é inconsciente? Porque você não sabe que está ali. Não é uma coisa consciente. Aqui eu estou consciente que eu estou vestindo esse jaleco, eu estou consciente do vídeo que eu estou fazendo. Mas tem coisas inconscientes que eu não sei que estão guardadas nesse registro, nessa nuvem. Entende? Isso é muito forte. Muito forte. Então tem muitas coisas que precisam serem tratadas, curadas. Curadas por quê? Porque precisa curar, voltar ao padrão original de prosperidade, de bem-estar, de saúde. Tudo isso. Os campos não é só nessa parte financeira. Em todas as áreas. Vou dar um exemplo aqui, pessoas com ansiedade, com depressão, doenças, problemas diversos em relacionamentos. Muita coisa vem da herança ancestral e está lá no teu DNA energético e precisa ser desfeito e descriado, retirado, porque senão você vai continuar repetindo os ciclos e vai passar para os seus filhos, para os seus netos, até alguém começar a curar essa herança ancestral. Então esse é o segundo bloqueio que é muito forte também. Terceiro, contratos e votos. Contratos e votos de vidas, vamos dizer assim, vidas passadas. O que são essas vidas passadas? São eus nossos do passado, fractais nossos, que viveram em outras épocas. Porém, nós aqui temos o tempo linear, as horas, para nós sabermos o presente, o passado, o futuro. Mas isso é só para nós aqui entendermos. Porque o campo, o universo, ele trabalha com contínuo espaço-tempo. O que isso representa? Os eus do passado, aqueles fractais,
ele está em uma outra dimensão paralela, ainda vivendo aquilo que aconteceu lá atrás. Aí, votos religiosos de pobreza, de escassez, de não precisar de dinheiro, para seguir a Deus, para ter o reino dos céus, você precisa ser pobre, várias coisas. Então, esses votos de escassez, eles foram em outra vida, porém eles estão repercutindo no aqui e agora, nesse contínuo espaço-tempo presente, porque estão em várias dimensões paralelas, todas essas vivências suas, e o seu subconsciente do agora está recebendo informações de todas elas, as positivas e as negativas, de tudo que aconteceu. Então, votos que você fez lá atrás, contratos que você fez lá atrás, tudo isso está reverberando no aqui e agora. Que tipo de contratos? Contratos até mesmo verbais. Eu não posso, eu não consigo, não tenho dinheiro. Isso gera, vamos dizer assim, para não usar a palavra contratos, um nó energético, um laço energético, um bloqueio energético, que é como se fosse um contrato que você assina quanticamente, de não ter, de não poder, de não conseguir, das coisas serem difíceis para você. E o seu subconsciente está acessando hoje toda essa informação. Então precisa ser ressignificado tudo isso. Eus do passado, nossos fractais, que foram perseguidos, que ficaram na dor, no sofrimento, tudo isso, tiveram perdas, fizeram mau uso do dinheiro, tudo afeta o aqui e agora. Então é muito mais amplo do que às vezes parece. Porque você vai lá fazer uma técnica de cocriação da realidade, você tenta mentalizar, você tenta cocriar, e você diz, nossa, mas as coisas não acontecem para mim. Você vê tantas pessoas, as coisas andando, as coisas fluindo, e a sua não vai. Isso aconteceu muito comigo, por isso que eu estou compartilhando com vocês. E conforme eu fui estudando, conforme eu fui aprendendo, eu fui acessando essas informações que estão no inconsciente coletivo, que Jung falava, onde tem todas as informações do nosso universo. Então você vai acessando e entendendo o que realmente bloqueia tudo isso. E eu fui acessando essas informações, todos esses bloqueios. E fui analisando isso nos pacientes que eu fui atendendo no decorrer dessa jornada. Então isso é muito forte. Quando você começa a eliminar tudo isso, a sua vida começa a dar um salto quântico. Tudo começa a se transformar. Então vamos lá agora, além disso, o quarto, que não é menos importante, só coloquei numa ordem cronológica, arquétipos. O que representam os arquétipos? São informações primordiais que nós acessamos no inconsciente coletivo, energias. Vamos dar um exemplo, você acessa um arquétipo, que é uma informação. O que é essa informação? Modo de pensar, de agir, de se vestir, de atuar. Entende? Vou dar um exemplo do que são arquétipos. Tem os arquétipos de Jung, os 12 arquétipos. Eu trabalho com os 22 arcanos do tarô, onde cada um revela uma energia. Cada um é uma energia. Você pode se sintonizar com aquela energia e vivenciar aquela história. Por exemplo, os mitos. Você pode vivenciar a história daqueles deuses, são arquétipos, são energias. Você vai vivenciar aquelas informações. Elas modificam a sua forma de pensar, como eu falei, sua forma de agir, de se vestir e o que você vai atrair nesse campo quântico. Vou dar um exemplo de arquétipos. Nesse momento eu estou usando o arquétipo do mago. Por quê? Não é mago de fazer magias, mas é de manipulação de energias. Trabalhar com o campo quântico, eu trabalho com energia. Eu trabalho com essa parte multidimensional, tratamentos. Então eu preciso manipular essas energias, enviar para os pacientes, para as coisas se transformarem, para eles alcançarem a saúde, o bem-estar e o equilíbrio. Correto? O mago, ele tem o poder de co-criar a sua realidade. Ele é um eterno buscador de conhecimento. Então,
Vou dar um exemplo. Quando eu fiz a formação, lá em 2020, eu fui usar o arquétipo do mago para vocês entenderem. E eu morava na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, cidade pequena do Rio Grande do Sul, divisa ali com Santa Catarina. E eu estava ativando o arquétipo do mago para vivenciar essa história. E eu queria comprar uma Bíblia. Não pela parte religiosa, mas a Bíblia é um grande arquétipo de cocriação, pela informação, por essa fé das pessoas. É uma grande energia. Tá? Então eu queria comprar uma Bíblia e eu disse, eu quero comprar uma Bíblia. Não botei qual era, nem valor, nem nada. Só disse, eu quero comprar uma Bíblia. Passou mais ou menos uma semana, eu fui no centro, fui lá, fui tomar um sorvete, dar uma caminhada, agradecer. Nisso, estou sentado no banco da praça. Veio uma moça, catadora de latinha. Estava com um saco grande, um saco branco, mais ou menos, mais que 2 metros de altura, grandão, cheio de latas. Sentou, conversou comigo, paguei um sorvete para ela. Se eu podia levar o saco para vender as latinhas. Eu falei que não tinha como, porque não cabia no carro. E ela falou antes de ir embora, ela disse, eu vou te dar um presente. Você aceita? Eu disse, sim, eu aceito. Ela foi lá nesse saco, tinha um bolsinho na lateral e ela puxou uma Bíblia nova. E essa Bíblia estava toda marcada. Área de prosperidade, área de saúde, conexão espiritual, tudo marcado. E me deu. Aí o que eu quero dizer para vocês? Olha só o arquétipo agindo, essa energia arquetípica. Porque tudo no universo é um arquétipo, são informações. O nosso subconsciente, ele lê por símbolos, não por palavras. Então, veio essa Bíblia até mim. Até esse ano eu estava com ela, eu fiz a doação. Nós doamos alguns livros, eu e minha esposa, a gente fez essa doação. Mas o que eu quero chegar com tudo isso? Até a energia do arquétipo que você está vivendo hoje interfere na sua vida financeira. Porque o arquétipo ele tem um lado luz, não é ele. Nós acessamos, vamos entender, não é que o arquétipo tem um lado luz. Nós vivemos na dualidade, então nós podemos acessar o lado luz dele, que é essas informações positivas, ou o lado sombra, que vai trazer as suas sombras para fora para serem curadas. Talvez você vai agir de formas diferentes, você vai pensar de formas diferentes. Alguma coisa da polaridade negativa. Lembrando, todos nós vivemos um arquétipo. Não é uma escolha, eu quero viver um arquétipo. Não, todos vivemos um arquétipo. Você pode escolher qual arquétipo você quer viver. Isso sim. E, claro, viver o lado positivo dele. Então, vocês entendem que tudo isso gera o que hoje nós chamamos de prosperidade, de abundância e o equilíbrio na área financeira. Além de tudo isso, tudo que aconteceu lá na nossa infância, que ficou registrado, às vezes muitos passam por abandono, por rejeição, às vezes nem passam muito por isso, mas registram essa emoção ali dentro. Tristeza, traumas de infância, tudo isso, hoje, na vida adulta, nós temos uma vibração. Eu vou deixar aqui a escala de Hawkes, na realidade eu vou deixar a escala de Agatha, que é a mesma, mas ela é mais completa, para vocês entenderem o que é a nossa vibração em Hertz, que ela é medida. Então imaginem só, de acordo com tudo isso que você tem ali, você vai estar vibrando numa determinada frequência, como se fosse uma rádio invisível no campo quântico. Se você está vibrando na escassez, você vai estar aqui numa rádio bem baixa, com emoções baixas, você vai se sintonizar com pessoas, situações, acontecimentos, em tudo na sua vida, em tudo que esteja vibrando naquilo. Essa vai ser a sua realidade paralela. Quem está vibrando na prosperidade vai estar em outra realidade paralela, em outra frequência, em outra vibração. E vai estar se sintonizando com pessoas, situações, acontecimentos diferentes. Tá? Então, nós nos sintonizamos em qual vibração nós queremos estar. Em qual rádio você quer viver. E aí eu te pergunto,
Qual é a rádio que você escolhe viver hoje? Qual é a rádio que você está vivenciando hoje? Tudo isso interfere na nossa vida. E não só no pilar financeiro. Isso em todos os pilares da sua vida. Agora, para nós concluirmos, no final, vou dizer para vocês. Aí vocês estão se perguntando, Edson, e como eu faço, como eu sei tudo que está bloqueando minha vida? Essas coisas, programações mentais, questões familiares, questões de vidas passadas, os fractais, as realidades paralelas, a minha vibração. Eu posso te ajudar. Assim como eu já ajudei milhares de pessoas, estou ajudando diversas pessoas e me ajudei, eu posso te ajudar. Com o diagnóstico quântico, nós acessamos todas as informações do seu campo quântico, seu campo mórfico, do subconsciente, tudo que está ali registrado. Nós podemos acessar todos os pilares da sua vida com o diagnóstico quântico, acessar todas as informações, saber tudo que está bloqueando no financeiro, na saúde, no profissional, no relacionamento, na família. Qual é a vibração que você está? Qual é o arquétipo que você está vivenciando? Seu lado luz, seu lado sombra? Tudo isso nós podemos acessar. E fazendo todo esse mapeamento, nós trazemos para a consciência. O que estava inconsciente vem pro consciente. Você tem clareza. Você já entende o que está travando a sua vida. Após fazer o mapeamento, nós criamos todo um protocolo de atendimento, de tipos de tratamento que você precisa fazer para ir colocando tudo isso em ordem, trazendo novamente o equilíbrio que você merece. E juntos podemos transformar totalmente a sua realidade. Então é isso, meus amigos. Eu honro a presença de todos vocês. Eu honro todos que ficaram até o final desse vídeo, os que não ficaram também. Gratidão imensa e um grande abraço.